Bom dia, meus amados, graça e paz. Hoje, dia 20 de maio, sábado, estamos no 20º dia, ou seja, chegamos à metade dos dias, dos 40 dias de jejum e oração. E mais uma vez, desejamos as ricas bênçãos de Deus na sua vida e queremos juntos compartilhar mais um devocional. E hoje nós temos como tema o devocional Timóteo, vocação e aprovação, baseado na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Através das duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, somos informados de que era um jovem obreiro, uma pessoa tímida, um pouco doentia, mas com um potencial de fidelidade, dedicação e perseverança, capaz de superar suas limitações e ser um exemplo de vocação aprovada. Em resumo, parece ser esta a perspectiva de Paulo como excelente mentor sobre Timóteo. Desde a segunda viagem missionária de Paulo, quando passou por Derbe e Listra, Timóteo torna-se um fiel companheiro do apóstolo em vários momentos de seu ministério, conforme Atos 16, 1-5. Uma das primeiras tarefas de Timóteo como um jovem vocacionado teria sido a de encorajar os cristãos perseguidos de Tessalônica, conforme 1 Tessalonicenses 3, 1-5. Também participar do ministério de Paulo em Corinto, junto a Silvano, conforme 1 Coríntios 1,19. Noutra ocasião, foi enviado a Éfeso para ensinar a sã doutrina e orientar os crentes sobre os falsos ensinamentos, conforme 1 Timóteo 1, 3-4. Por isso, parece que Paulo tinha uma apreciação por Timóteo, dizendo que ele seria um bom exemplo de um verdadeiro filho na fé, conforme 1 Timóteo 1, 2. Sintetizando as duas cartas de Paulo a Timóteo, podemos dizer que elas contêm uma série de exortações que estimulavam o jovem discípulo a cultivar a autodisciplina, a fazer o melhor possível no seu ministério, a pregar a palavra, a dar um bom testemunho diante de todos, a fazer o trabalho de um evangelista, a repreender e corrigir quando necessário, a permanecer no ensino que havia aprendido de Paulo e cumprir cabalmente o seu ministério. Tudo isso poderia resumir a advertência de Paulo dizendo: procura ser um obreiro aprovado por Deus. A aprovação divina estava relacionada ao caráter de Timóteo e à maneira como seria um fiel expositor das Escrituras. A palavra aprovado pode ser comparada ao reconhecimento de uma moeda verdadeira com seu valor reconhecido, que diante de qualquer verificação seria comprovada como genuína. Logo a seguir, relaciona a aprovação divina à maneira de pregar a palavra. Primeiro, deveria ser capaz de corretamente expor a verdade bíblica numa atitude contrária aos manipuladores das Escrituras. Segundo, a palavra deveria ser cortada fielmente, como bom discernimento do seu significado,
abrindo as suas verdades para que sejam percebidas e aplicadas na vida dos seus ouvintes. Parece relevante pensar que a forte exortação de Paulo Timóteo como opositor das Escrituras encontraria um tempo de apostasia, identificado como a impiedade dos últimos dias. A descrição que Paulo fez dos últimos dias pode ser comparada como a era contemporânea, na qual as pessoas são egoístas, amantes, presunçosas, arrogantes, blasfemas, sem amor pela família, sem domínio próprio, soberbas e amantes dos prazeres, conforme 2 Timóteo 3, 1 a 5. Nesse contexto desfavorável de Timóteo, e nosso também, a exortação insiste na fiel exposição da palavra. Por isso a relação entre vocação e aprovação continua como um desafio para todos os vocacionados. Queridos, nós estamos diante de hoje um devocional onde nós vemos o apóstolo Paulo orientando o seu filho na fé, Timóteo, para que ele fosse alguém que, como Paulo sabia que Timóteo tinha um chamado muito especial, Paulo estava de uma forma muito especial ao lado de Timóteo, lhe ensinando, exortando. Ele era o mentor de Timóteo. E uma das coisas que nós vemos aqui no transcorrer do devocional de hoje, onde Paulo lhe pede: olha, gostaria muito que você fosse um homem aprovado, um homem que estivesse pregando a palavra de Deus com ousadia, estivesse expondo as verdades bíblicas como elas são, sem tirar algo ou acrescentar algo. Isso é algo que, quando olhamos para os dias atuais, tanto também naquele tempo, como hoje também, nós vemos o quanto a palavra de Deus, em muitas situações, muitas palavras são tiradas, muitas palavras são acrescentadas, ou seja, o genuíno evangelho não está sendo pregado. Então, tanto para nós como cristãos, que levamos a palavra, que testemunhamos a palavra de Deus, nós temos que ter esse cuidado em levar a palavra de Deus como ela é, sem tirar nada, sem acrescentar nada, para que todos nós, que conforme já temos dito durante essa semana, todos nós fomos chamados. Tem aqueles que têm um chamado específico para ir a algum lugar, algum país, mas todos nós temos um chamado onde nós estamos. O chamado de estarmos pregando a palavra de Deus. E esse pregar tem que haver um cuidado para expormos a palavra como ela é. A oração e aplicação de hoje diz: você tem buscado a aprovação de Deus, sendo conhecedor e praticante da palavra da verdade? Ore por vocacionados que sejam aprovados por Deus. Ore por vocacionados que sejam expositores da palavra de Deus em todo o tempo. Nós temos visto que durante essa semana, um dos pedidos especial foi para que o Senhor chame vocacionados, que Deus levante homens e mulheres na sua seara, porque nós temos tanta falta de obreiros. E nós vamos hoje, mais uma vez, de uma forma especial, orar. Tenho dito já essa semana, tenho falado nas quartas-feiras, agora na quarta-feira no estudo que nós tivemos. Eu creio que chegou o tempo de nós também orarmos, Senhor. Chame meus filhos. Às vezes nós dizemos, chamo outros, mas esquecemos de dizer, chame nossos filhos. Os nossos filhos, os quais nós temos consagrado ao Senhor. Eles são bens, é uma herança que o Senhor tem nos dado, presentes, mas eles são do Senhor. Que o Senhor possa fazer a sua vontade na vida deles. Eu quero nesse tamanho, de uma forma especial, pedir que estejamos orando nesse sentido, para que nós tenhamos
chamados, homens e mulheres, e conforme a lição de hoje, que preguem genuinamente a palavra da verdade, que possam expor a palavra da verdade como ela é. Pai querido, te louvamos nesta manhã, mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado em nossas vidas. E aqui estamos para dizer, Senhor, continua nos guardando, continua nos livrando de todo o mal. Abençoa-nos, ó Pai, em continuação. Também durante este dia, este final de semana que está aí. Ó Deus, continue falando aos nossos corações. E conforme a tua palavra de hoje, uma palavra tão linda, a forma como o Senhor, tu tens chamado Timóteo. E Timóteo tinha um mentor, Paulo, que o instruía. Chame, Senhor, em nosso tempo, homens e mulheres. E quem sabe dizermos, chame, Senhor, os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo, chame pessoas que possam estar ao lado, para serem mentores espirituais na vida destes que estão dando os primeiros passos na fé. Porque nós temos visto que muitas vezes o Senhor tem chamado tantos homens e mulheres, mas muitas vezes tem se sentido só, sem ninguém do lado. Por isso, meu Pai, chame, mas acima de tudo, que estas pessoas tenham homens e mulheres que estejam do lado, que vão estar orando, que vão estar tendo um compromisso especial de alguém que vai estar sempre caminhando do lado. Temos, ó Pai, tanta carência no mundo atual. Os campos estão prontos para a colheita. Vivemos os últimos dias na face da terra e precisamos de obreiros, de vocacionados, que pregam genuinamente a palavra da verdade, que preguem com poder. E é isso, meu Pai, que faz a total diferença. Nós temos, Senhor, hoje o total crescimento de tantas igrejas, mas igrejas que não pregam a palavra, tantas pessoas que se levantam, mas que não pregam genuinamente a palavra da verdade, que não pregam a cruz de Cristo. Levante nosso tempo, chame, Senhor, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, mais uma vez, te agradecemos por tudo, Senhor. Oramos para esse final de semana, onde teremos programações em nossas igrejas. Senhor, use teus servos que estarão pregando a tua palavra, que sejam momentos maravilhosos, momentos, Senhor, que tu possas estar falando tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, que a tua bênção esteja na vida de cada um, em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia, um ótimo e abençoado final de semana. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã de manhã às 6 horas. Deus abençoe.